Tá bom, pessoal. Bom dia para todo mundo, boa tarde, né? Eu estou gravando isso aqui de noite, mas para vocês vai ser boa tarde. Então, como eu já falei no vídeo de apresentação, eu sou o professor Samuel, língua portuguesa, e eu vou gravar uma playlist com vários assuntos, vários tópicos, como eu já tinha mencionado no vídeo de apresentação, né? E vai servir para embasar várias atividades. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma atividade, vai aparecer lá metáfora, uma referência a metáfora, uma referência a polissemia, e você não sabe onde vai achar isso. Então, assim, vai ter lá uma playlist para todas as turmas, tá? Eu vou colocar, por exemplo, lá recursos expressivos, aí vai ter vários videozinhos explicando isso para vocês, certo? Hoje eu vou começar essa playlist de recursos expressivos falando um pouquinho sobre isso aqui, ó. Que a gente chamaria de campo semântico. Tá certo, pessoal? O que seria o campo semântico, então? Se a gente pegar a definição dele, espaço no qual se distribuem os significados relativos de cada palavra ou expressão em sua relação com as demais palavras e expressões com as quais estão relacionadas, obviamente, né? A relação entre palavras e expressões. Pode parecer difícil, gente, isso aqui, tá? Quando a gente olha essa definição aqui, mas é simples. Eu sempre gosto de dar um exemplo para os alunos, bem visual, tá? Por exemplo, que a câmera pegou aqui embaixo, né? Mas tem um peixinho aqui. Vamos analisar o seguinte, se a gente pegar essas imagens aqui, ó, eu soltei algumas imagens aleatórias, e eu perguntasse para vocês qual imagem que não deveria estar aqui, nessas imagens. Provavelmente a pessoa, depois de pensar uns 5 segundos, 6, vai responder que esse cara com o serrote aqui. E vai responder corretamente. Por quê? Porque a gente tem várias imagens, olha só, né? Um cara com barco, isca de peixe, um homem pescando, barco aqui também, né? Uma canoa aqui, um barco, aqui peixinho na mesa. A única coisa nesse quadro aqui que foge a isso é esse cara do serrote. Deixa eu voltar aqui. É esse cara do serrote. Então vai ser justamente esse cara que vai estar fora do campo semântico. Então percebam, eu tenho imagens, expressões, palavras que se relacionam de alguma forma e as quais eu posso ligar dentro de um contexto, tá? Dentro de uma determinada visão. Nós fazemos muito isso, pessoal. Se a gente sair soltando palavras aleatórias, a primeira coisa que a gente, ou soltando imagens aleatórias, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar organizar essas imagens na nossa mente, né? Nosso pensamento. Quando a gente organiza essas imagens, a gente está de certa forma criando aqui um campo de significados, como se as coisas tivessem uma divisão, né? Mais ou menos correta no mundo. E eu procuro representar essa divisão. Então isso seria, a grosso modo, campo semântico. A gente pode mostrar outra imagem aqui, né? Tem um rapaz com pão, um padeiro, né? Se eu perguntar para vocês de novo, agora, né? Qual é a imagem que vai fugir dessas que estão aqui? Depois de pensar um pouco, você pode até pausar o vídeo e tentar fazer, né? Mas depois de pensar um pouco, vocês vão responder, ok, agora não é mais o cara com o serrote. Agora é essa hiena aqui que está fora de lugar. E reparem que eu só peguei e joguei várias imagens aleatórias. E vocês estão organizando essas imagens na mente de vocês, né? Então, o que vai ligar essas imagens? Alguém vai dizer, olha, padeiro, motorista, tem um pescador, a médica, um marceneiro, né? Um carpinteiro. Então, o que sobra é esse animalzinho aqui, né? Isso aqui seria um campo semântico de profissões. Então, reparem, né? Profissões criando um campo semântico. Um campo em que essas palavras, ó, marceneiro, carpinteiro, médico, pescador, motorista e padeiro, estão relacionados. Esse bichinho aqui vai ficar voando ali. Ele está fora do campo semântico. Então eu tenho um campo semântico e eu reconheço aquilo que está fora dele. Isso é campo semântico, gente, tá? Questões um pouquinho mais difíceis, né? Tipo essa imagem aqui. Qual dessas imagens estaria fora do campo semântico? A pessoa pode pensar de duas maneiras diferentes aqui, né? Eu posso pensar que o tigre é um animal predador e os outros são herbívoros, né? O hipopótamo, às vezes, ele abre uma exceção, né? Mas ele seria um herbívoro aqui. E o tigre é um carnívoro. Ou eu posso pensar em animais que vivem em bando, um animal que vive solitário, seria o caso do tigre. Também, estou criando aqui campos semânticos mais específicos do que os outros que eu mostrei antes, tá? Eu tenho um campo semântico dos animais,
E dentro desse campo semântico dos animais, eu tenho isso aqui, né? Animais herbívoros, e tem o tigre ali como um animal carnívoro, ou um animal solitário. Tudo isso. A gente pode fazer a mesma coisa, pessoal, esse mesmo exercício com palavras, né? Eu posso mostrar para vocês aqui, né? Várias palavras. Motorista, médico, professor, dentista, encanamento, pedreiro, né? Aliás, padeiro, engenheiro. Qual é a palavra que está fora do campo semântico? A pessoa pensa um pouquinho, a pessoa já vê, né? Esse encanamento aqui não faz o menor sentido nesse grupo aqui. Eu estou agrupando as palavras por sentido. Quando eu agrupo essas palavras por sentido, eu divido elas por sentido, dentro de um determinado grupo, eu estou criando campos semânticos. Tá? Aqui é um pouquinho mais difícil, né? Bater, machucar, ferir, espancar, agradecer, agredir. Então, qual a palavra que, se eu fosse determinar aqui, qual palavra não deveria estar aqui? Se a pessoa pensar um pouco, a pessoa vai pensar, vai dizer, olha, agradecer, né? Eu tenho todas as palavras que fazem parte desse campo semântico de verbos que dizem respeito a machucar, agredir, ferir, né? E tem um que é agradecer, que é quase contrário, quase oposto. Essa palavra está voando aqui no meio desse campo semântico, se a gente for parar para pensar. A mesma coisa aqui, também um pouquinho mais difícil, né? Dispersar, espalhar, vender, pulverizar. Qual palavra que não deveria estar aqui? Qual que se afasta das outras? Eu vou perceber que essa é a palavra aqui, vender, esse verbo vender. Todos os verbos aqui dizem respeito a alguma coisa que eu jogo para fora, né? De alguma maneira. Tá? Essa ação de jogar para fora, de lançar para fora. E o verbo vender não tem nada a ver com isso. Tá? Então, dispersar, espalhar, pulverizar tem esse sentido, né? Para fora, todas elas. E o vender não. Então a palavra vender está voando aqui. Então, reparem, eu consigo reconhecer o campo semântico das palavras quando eu relaciono as palavras, e ao mesmo tempo eu consigo identificar qual palavra não faz parte desse campo semântico. Então, esse campo semântico seria isso, pessoal. Seria a forma como as palavras, as coisas, em primeiro momento as coisas no mundo, né? Em segundo momento as palavras, as representações, então as imagens, os signos, né? A gente chama de signo isso. A forma como esses signos se agrupam em grupos, mesmo, se dividem, né? Em grupos, eles são classificáveis. Então isso seria o campo semântico, tá? Quando eu tenho palavras que fazem a parte, estão ligadas umas às outras. Então eu teria, de alguma forma, né, ligadas umas às outras. Então eu teria aqui um campo semântico. Um exemplo muito clássico, pessoal, de campo semântico, quando a gente lida, por exemplo, com catálogos de loja de roupa, ou mesmo em lojas mesmo, quando a gente vê aquelas repartições das lojas, né? Quando a gente está em casa, a gente tem ambientes muito divididos, né? A gente tem um banheiro, a gente tem a cozinha, a sala. As lojas, elas tendem a dividir, seja no catálogo, seja no próprio expositor delas, lá físico mesmo, elas tendem a dividir os objetos como a gente tem no mundo real, na nossa casa. Tá? Isso é uma forma de representação, isso é um campo semântico. Imaginemos, né? Eu tenho o campo semântico da casa, que é mais amplo, mas dentro desse campo semântico da casa eu tenho campos semânticos menores. Cozinha, o que tem na cozinha? Né? Sala, o que tem na sala? Quarto, o que tem no quarto? Por que as lojas não botam, por exemplo, uma panela do lado de um vaso sanitário? Porque não fica bem, né? Reparem, aquilo ali é uma representação, né? O expositor, ou mesmo o catálogo, de forma mais clara, né? É uma representação da realidade. Não é algo real ali, não é a realidade em si. Né? Mas ainda assim eles tendem a agrupar como aquilo que a gente tem na realidade. Isso também são espaços de campo semântico. Ok? Alguns processos, pessoal, que são derivados desse campo semântico. Tá? Por exemplo, signos, a forma como os signos se dividem dentro de um campo semântico. Relação entre palavras e objetos dentro de um campo semântico. Né? Eu posso ter, por exemplo, duas palavras, tá certo? Que dizem respeito a uma mesma coisa. Por exemplo, a palavra cão e a palavra cachorro, que dizem respeito ao mesmo referente. Né? Quando a gente fala em palavras e em imagens, é diferente. A imagem ela já traz a própria representação dela. Né? E quando a gente fala de palavras, cão, cachorro, cada um de nós tem mais ou menos uma ideia na nossa mente do que é um cão, um cachorro. Né? E a gente aciona essas ideias. Mas, de qualquer maneira, quando eu tenho mais de uma palavra que diz respeito ao mesmo referente, eu tenho o fenômeno que a gente chama de sinônimo, né? De sinonímia. Então, eu crio sinônimos. E quando eu tenho o efeito contrário, quando eu tenho uma mesma palavra que tem mais de um referente, tem mais de um objeto no mundo, mais de uma coisa no mundo que ela consegue representar, como é o caso da palavra serra, ela pode representar um serrote, né, grande, né? Uma serra mesmo de serrar, do verbo serrar,
Ou, aqui ficou atrás da imagem, atrás da câmera, né? Mas uma cadeia de montanhas, que eu também chamo de serra. Então serra pode ser uma coisa ou outra. Eu vou chamar esse fenômeno aqui de homônimo. Isso aqui também faz parte, vocês percebam, da ideia do campo semântico. Tá? Então sinônimo, homônimo, a gente vai ver outras coisas do tipo. Tá? Por exemplo aqui, ó. Quando eu tenho coisas dentro de um campo semântico que tem um sentido mais amplo e mais curto, eu vou chamar esse fenômeno aqui do fenômeno dos hiperônimos e dos hipônimos. São palavras que têm um sentido um pouquinho mais específico e palavras que têm um sentido mais amplo. Vamos pensar o seguinte, assim, ó. Todo rouxinol, eu botei um rouxinol aqui, né? Não sei se a câmera está escondendo ou não. Eu botei um rouxinol. Todo rouxinol é um pássaro. Mas nem todo pássaro, ó. Um pássaro, né? Todo rouxinol é um pássaro, mas nem todo pássaro é um rouxinol. Então eu vou chamar isso de hipônimo e hiperônimo, ó. Sentido mais restrito e sentido mais amplo, tá? E essas palavras, esse fenômeno do hiperônimo e do hipônimo, ele só existe, esse fenômeno, quando eu comparo duas palavras, tá? Quando eu comparo duas expressões. Ela nunca vai existir sozinha. Se eu dissesse assim para vocês, pássaro é um hipônimo ou hiperônimo? Não sei, depende do texto onde essa palavra está presente. Tá? Então, por exemplo, quando eu pego a palavra ave tem um sentido mais amplo do que pássaro. Pássaro é uma ave que voa, né? É um grupo de aves. Então eu sei que todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Então hipônimo, hiperônimo, e por aí vai, né? Toda ave é um animal, mas nem todo animal é uma ave. Então a palavra animal tem um sentido mais amplo do que a palavra ave, hipônimo e hiperônimo. Então reparem, né? A ave é hiperônimo com relação ao rouxinol, por exemplo. Ele é mais amplo, né? Tem um sentido mais amplo. Mas ele é um hipônimo com relação ao animal, porque tem mais animais do que aves, né? Nem toda ave é um animal. Aliás, nem todo animal é uma ave, mas toda ave é um animal. Tá? E também faz parte do campo semântico. E por fim, para a gente finalizar esse vídeo, deixar curtinho, uma questão que é interessante aqui, gente, que é o seguinte, né? Quando a gente lida com hiperônimos e hipônimos ou com palavras derivadas dentro do campo semântico, nem sempre essa derivação vai ser reta, tá? Vai ser tipo assim, eu tenho um sentido mais amplo, um sentido mais estrito e só. Algumas palavras, por exemplo, né? Se você vê um bando de banhistas, um grupo de banhistas, tomando banho no mar e você gritar assim, peixe, o peixe, corre, né? Eles vão ficar assim, mas por quê, né? Agora, se você grita tubarão, o efeito é diferente. Tubarão, né? O pessoal vai sair correndo. Aí você pergunta, mas tubarão não é um peixe? Mas não é só um peixe, né, gente? Ele é um peixe, ao mesmo tempo ele vai aglutinar outros sentidos em torno dele, né? Não é só um peixe, ele é um peixe que tem dente. Um peixe que tem dente é um peixe que morde forte. Um peixe que pode arrancar pedaços de uma pessoa, né? Então, reparem como não é só uma questão aqui de hiperônimo e hipônimo. Aliás, é também, tá? Mas como essas palavras, essas expressões que são derivadas de outras, elas vão aglutinando sentidos nelas. Tá? Então, por exemplo, né, quando eu digo saudade, ela é um sentimento de falta, mas com algo a mais do que só a falta. Tá? É uma falta de algo que eu gosto, por exemplo. Então você tem essa aglutinação de sentidos numa mesma palavra. Tá? Então isso é importante dentro desse campo semântico. Mostrar que essas relações, isso que eu tentei mostrar para vocês aqui, que essas relações de derivação mais amplo, mais estrito, ou mesmo essa derivação de sinônimos, nem sempre elas vão ser retas, né? Sem nenhuma alteração, tá? Ou seja, mais amplo e mais curto. Ou então palavras que se equivalem, mas geralmente, via de regra, essas palavras, esses grupos dentro do campo semântico, elas vão ter outras características além daquelas, tá? Que derivam o próprio campo também. Ou seja, né, elas vão sofrer alterações, elas deslizam, tá? Isso é muito normal. Então, o campo semântico não é um conceito reto, tá? Não é um conceito uniforme, não diz respeito a alguma coisa que eu consiga localizar, lá o campo semântico, lá andando na rua, não é isso, né? O campo semântico diz respeito a isso, a forma como nós organizamos o mundo, como nós classificamos as coisas. Muitas vezes a gente tende a colocar as coisas dentro de um grupo, ou dar sentido, né? Sentido às coisas. Então esses sentidos, esses significados que nós damos às coisas, é o que a gente vai chamar de campo semântico. Bem tranquilo assim, tá? Só eu vou parar esse vídeo aqui e vamos para o outro, certo? A gente se vê no próximo vídeo.